Você não está aqui por acaso. Entre milhares de vídeos, distrações e vozes disputando a sua atenção, você parou exatamente neste. Isso não é coincidência. É um encontro divino. Há momentos em que Deus se manifesta com trovões. Em outros, ele fala no silêncio. Mas agora, ele escolheu essa tela, essa voz, essa mensagem, para falar com você. Talvez você tenha entrado aqui cansado. Talvez sua fé esteja machucada, ferida, esquecida ou desacreditada. Mas mesmo assim, algo dentro de você ainda busca, ainda espera, ainda crê. E é por isso que Deus te trouxe até aqui. Hoje, ele vai reacender a sua fé. E o instrumento escolhido para isso é um homem silencioso, discreto, muitas vezes esquecido nos estudos bíblicos, mas que carregava uma fé tão profunda que abençoou o futuro inteiro de uma nação. O nome dele é Isaque. Você já ouviu falar sobre Abraão, o pai da fé? Já se emocionou com Jacó, o sonhador lutador. Mas entre esses dois gigantes da Bíblia está Isaque, o homem que não construiu altares majestosos, nem derrubou muralhas, mas que soube esperar, ceder, cavar e abençoar. Isaque representa uma geração de pessoas que não vivem de holofotes, mas de raízes profundas. Pessoas como você, que foram chamadas para algo grande, mesmo sem conseguir enxergar ainda. E aqui vai uma promessa clara. Se você assistir até o fim deste estudo, vai aprender a ativar uma fé que gera bênção. Vai descobrir que Deus trabalha nos bastidores, que Ele abençoa o invisível, e que, assim como Isaque, você pode se tornar um canal de promessa para as próximas gerações. Você está pronto? Então respira fundo, abra o coração, porque Deus vai falar com você agora. Ato 1. A fé do filho submisso. Texto: Gênesis 22. Imagine a cena. O sol ainda nem tinha subido completamente. O vento da madrugada cortava as montanhas de Moriá. E lá estava ele, Isaque, um jovem, talvez com seus 15 ou 17 anos, caminhando ao lado do pai. Abraão levava o cutelo, Isaque, a lenha. Mas onde estava o cordeiro? Ele pergunta curioso. Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão é profética. Deus proverá. Isaque não sabia, mas era ele mesmo o sacrifício. Agora pare e pense. Esse rapaz não grita, não questiona, não foge. Ele se deixa amarrar. Ele se deita sobre a lenha. Ele confia. Não no plano, mas no Deus do plano. Ele confia no Pai. Confia no propósito. Confia até quando tudo parece insano. Sabe o que isso nos ensina? Que a fé de Isaque não começou nos poços, nem na bênção de Jacó. A fé de Isaque começou quando ele se colocou no altar. Ele não era apenas a semente de uma promessa. Ele era a entrega dessa promessa. Às vezes, a sua fé vai ser testada quando parecer que tudo está contra você, quando a lenha for sua vida, o altar for a sua história, e você sentir que está sendo colocado ali. Não fuja, confie, porque quando a fé te leva ao altar, o céu envia o cordeiro. Isaque não lutou para sair do altar. Ele confiou até o momento em que o anjo gritou, basta! E o que era prova, virou propósito. Lição prática. A fé de quem se submete atrai o livramento divino. Às vezes, Deus não quer o seu fim. Ele quer a sua confiança. E quando ele vê a fé no seu silêncio, ele age com poder no invisível. Que tipo de fé é essa? É a fé que se entrega antes da explicação. É a fé que se deita no altar, sabendo que Deus proverá, mesmo que você ainda não veja o cordeiro. Ato 2. A fé na semente, não na circunstância. Texto: Gênesis 25, 20, 26. A promessa de Deus para Abraão era clara. Em Isaque será chamada a tua descendência. Mas agora Isaque estava diante de uma crise. Rebeca,
Sua esposa era estéril. Como assim? O herdeiro da promessa, casado com uma mulher que não podia gerar filhos. Humanamente, isso é um escândalo, mas espiritualmente, é escola de fé. E o que Isaque faz? E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25, 21. Isaque poderia murmurar, poderia procurar outra mulher, como fez Abraão, poderia duvidar da promessa, mas não. Isaque orou, e orou com constância. A Bíblia diz que ele se casou com 40 anos, e só teve filhos com 60, ou seja, 20 anos orando pela mesma causa. Fé, aqui, não é emocional, é persistente, não é barulhenta, é profunda. É a fé que planta mesmo sem ver chuva. A fé que diz: se Deus prometeu, Ele vai cumprir, nem que leve décadas. Lição prática. O tempo da espera não anula a promessa, refina a fé. Isaque nos ensina que, às vezes, a fé não move montanhas imediatamente, mas nos dá forças para continuar orando diante da mesma montanha. Quem ora com fé constante, mesmo sem sinais, verá o milagre brotar do invisível. Talvez você também esteja orando há anos por algo, e nada parece mudar. Mas lembre-se de Isaque. O herdeiro da promessa também teve que esperar. E porque ele não desistiu, Rebeca gerou 2 nações dentro de si. Continue plantando, continue orando, continue crendo, porque a sua fé, mesmo silenciosa, está gerando algo no mundo espiritual que você ainda não pode ver. Ato 3. A fé que gera paz em meio à contenda. Texto: Gênesis 26, 12, 25. Isaque está morando em Gerar, território dos filisteus, e ali ele faz algo extraordinário. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes tanto, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Mesmo em terra estrangeira, ele planta. Mesmo sob ameaça, ele prospera. Mesmo sob inveja, ele permanece fiel. Mas o que acontece logo depois? Os filisteus começaram a entulhar os poços de água que o pai de Isaque havia cavado. Um a um, foram sendo tapados. E Isaque, com sua fé silenciosa, começa a reabrir os poços. Só que isso gera conflito. Os pastores de Gerar discutem, brigam, tomam os poços à força. E o que Isaque faz? Ele cede. Ele muda de lugar. Ele cava de novo. E quando há outra contenda, ele cava de novo. Até que finalmente, após ceder mais de uma vez, ele cava um poço e ninguém mais contende com ele. E então ele declara: agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Gênesis 26, 22. Aqui está uma das expressões mais bonitas de fé em toda a Bíblia. Fé é saber quando lutar. E fé é saber quando ceder. Isaque poderia guerrear, poderia tomar de volta a força, mas ele entendeu: se Deus me deu forças para cavar uma vez, Ele me dará forças para cavar de novo. Lição prática. Fé não é só resistir, é ceder com confiança. Às vezes, você vai perder batalhas humanas para ganhar vitórias espirituais. Quando você confia no Deus da fonte, não precisa brigar por cada poço. A sua paz vale mais do que uma disputa. A sua fé brilha mais no silêncio do que no grito. A sua herança não está no lugar, está na promessa. Talvez você esteja enfrentando injustiças, perdas, brigas, disputas, e tudo dentro de você quer reagir. Mas talvez, como Isaque, o maior ato de fé agora é cavar outro poço e seguir adiante. Porque o Deus que te deu o primeiro também tem águas mais profundas à sua frente. Ato 4. A fé na direção, mesmo sem emoção. Texto: Gênesis 27, 1-4. Isaque está velho, cansado, cego.
Sua visão física se foi. Sua percepção emocional está embotada. Mas mesmo assim, ele sente que o tempo chegou. E aconteceu que, sendo já velho Isaque, e os seus olhos tão escurecidos que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Gênesis 27:1. Isaque quer passar a bênção. Ele sabe que uma geração termina e outra começa. E ele quer deixar sobre Esaú uma palavra profética, uma herança espiritual. Mas o que acontece? Jacó, com a ajuda de Rebeca, se disfarça. Ele se cobre com pele de cabrito para parecer peludo como Esaú. Ele mente, engana. E Isaque, cego, tateando o rosto e os braços de Jacó, diz: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E abençoa o filho errado. Humanamente, isso é erro. Espiritualmente, é direção divina. Deus permitiu aquilo, porque o plano dele não depende da nossa vista, depende da nossa fé. Às vezes, a sua fé vai operar quando suas emoções estiverem confusas, quando seus sentidos estiverem embotados, quando você não tiver certeza absoluta das coisas, mas mesmo assim, Deus vai te usar para liberar palavras proféticas, decisões corretas e atos de fé que mudam destinos. Lição prática. Fé não é emoção. Fé é direção. Você pode estar no escuro e ainda assim profetizar a luz. Deus usa até as nossas confusões para cumprir sua vontade perfeita. Isaque achava que estava cometendo um engano, mas estava cumprindo o propósito eterno de Deus. Porque quem anda em fé, mesmo tropeçando, ainda caminha para o centro da promessa. Talvez você também esteja em um tempo onde não enxerga nada, onde não sente nada, onde tudo parece incerto, mas o Espírito Santo está dizendo: continue. Mesmo cego, você ainda carrega uma palavra. Mesmo fraco, ainda há uma bênção em sua boca. Fé não é sobre o que você vê. Fé é sobre quem você conhece. E se você conhece o Deus da promessa, ele vai te guiar até no escuro. Atos 5. A fé que transfere legado. Texto base, Gênesis 28 e em Hebreus 11, 20. Isaque está mais velho. O conflito entre Jacó e Esaú já havia explodido. E agora, por ordem de Rebeca, Jacó precisa partir. Mas antes de sair, Isaque faz algo que muda tudo. Ele chama Jacó e o abençoa novamente. E Isaque chamou a Jacó e o abençoou e lhe ordenou, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. Gênesis 28, 1. Aqui não há engano, não há disfarce, não há confusão. Agora, Isaque sabe exatamente quem está à sua frente. E ele libera sobre Jacó a bênção da aliança que veio de Abraão. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique. Gênesis 28, 3. Esse é o ato final da fé de Isaque. Ele não realiza grandes feitos, ele não enfrenta exércitos, mas ele passa o bastão, ele transfere a promessa. Fé não é só sobre você receber. Fé de verdade é aquela que sabe entregar. Isaque mostra que, às vezes, o maior ato de fé não é conquistar, mas confiar no que Deus vai fazer através de quem vem depois de você. Lição prática. A fé mais poderosa é aquela que constrói legado. Não viva apenas por bênçãos pessoais. Viva por promessas que tocam gerações. Ore, abençoe, instrua e confie no que Deus vai fazer mesmo quando você já não estiver mais aqui. Isaque plantou uma herança espiritual, e essa herança passou por Jacó, chegou a José, atravessou os séculos e desembocou em Jesus Cristo, o descendente prometido. Quando você vive uma fé que abençoa o invisível, Deus transforma o seu nome em raiz profética. Vamos à conclusão. A promessa foi entregue. A fé que abençoa o invisível está viva e pode começar agora em você. Você lembra da promessa feita lá na introdução? Se você assistir até o fim, vai aprender como viver uma fé que gera bênção.
mesmo sem ver o resultado. Pois bem, agora você viu. Você conheceu um homem que subiu o monte como sacrifício e se deitou sem resistência. Orou por 20 anos por um milagre sem deixar de acreditar. Cavou poços sem guerrear e escolheu a paz ao invés do orgulho. Abençoou o futuro mesmo cego e confiou no plano de Deus. Transferiu a promessa com convicção, mesmo sem vê-la se cumprir. Essa é a fé de Isaac. Essa é a fé que Deus quer ativar em você. Talvez a sua história não seja barulhenta. Talvez ninguém veja seus poços, sua espera, sua luta silenciosa. Mas o céu vê. E o Deus de Isaac está te dizendo: eu não preciso de fama para te usar. Eu preciso de raiz. E se você for fiel no pouco, silencioso na prova, perseverante na oração, eu farei de você um canal de bênção para a eternidade. Se essa palavra falou com você, faça duas coisas agora. 1. Escreva nos comentários: eu quero viver uma fé que gera legado. Isso é mais do que uma frase. É um passo profético de compromisso com Deus. 2. Compartilhe esse estudo com alguém que está vivendo o silêncio de Isaac. Alguém que cava, espera, ora, mas ainda não viu o fruto. Ajude essa pessoa a entender que a fé que não aparece é a que sustenta tudo. E por fim, guarde isso no seu espírito. Nem toda fé precisa ser ruidosa para ser poderosa. A fé de Isaac foi quieta como um poço, mas profunda como o céu. Que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó te abençoe. E que você seja lembrado não pelo que conquistou, mas pelo legado de fé que você deixou. Amém.